graça, abundante graça revelada em Jesus, um presente de Deus ao seu povo, a nós. Abre a tua Bíblia em Efésios, um texto que muitos de nós conhecem, sabem, decoram, que a gente deve saber. Efésios capítulo 2, versículo 8. Se você quer ter uma overdose de teologia, leia Efésios durante a semana. Um capítulo por dia, dá certinho? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Oremos. Pai do céu, nós te agradecemos pela graça e te pedimos em nome de Jesus que nesse momento que estamos diante da tua palavra, o Senhor venha nos ensinar um pouco mais sobre o que é isso, o que é graça. Aprofunda a nossa visão, Deus, nos lembra de coisas que a gente esqueceu e nos ensina coisas novas. Nós queremos, como diz aquela música, mergulhar na tua graça. Abre os nossos olhos em nome de Jesus. Amém. Graça, graça divina, graça de Deus. A graça de Deus é uma só. Mas para ficar um pouco mais simples de entender ou um pouco mais compreensível, a gente pode dividir a graça em dois aspectos. É isso que a teologia reformada faz. Ela divide a graça em graça comum e graça especial. Lembrando, graça é uma só, mas para que a gente consiga compreender, ou que fique mais fácil a nossa compreensão, a gente olha para ela como em dois aspectos, a graça comum e a graça especial. A graça comum, ela se estende a todos os homens, a todas as mulheres, a todas as pessoas. Ela restringe a manifestação do pecado. Ela promove moralidade e decência exteriores. E você vai se perguntar, mas calma lá, Wesley, a gente vê muita imoralidade e a gente vê muita indecência e a gente vê muita violência por aí. Pois é, você imagine se não houvesse a graça de Deus. Então a graça comum, quando Deus age com graça, e nós abordamos e visualizamos a graça nesse aspecto de graça comum, a gente precisa lembrar que se não fosse a graça de Deus, as aberrações que nós vemos ao redor do mundo, as coisas que acontecem tão terríveis e tanta imoralidade, seria muito pior. Mas a graça do Senhor, no aspecto graça comum, restringe muita coisa que o ser humano seria capaz de fazer. E o outro aspecto da graça do Senhor é a graça especial. Essa graça, ela não é derramada sobre todas as pessoas, mas ela se limita a um grupo de pessoas, aos eleitos de Deus. Quando você for ler Efésios durante a semana, um capítulo por dia, você vai ver que a graça de Deus é derramada, lembrando, quando você lembrar da graça especial, do aspecto graça especial, você vai perceber, lendo Efésios, que essa graça é derramada sobre um grupo que Deus escolheu e predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus dizer, haja luz, Ele já tinha predestinado você e te escolhido para ser alvo da graça comum, da graça especial. Sola gratia, somente a graça. A gente está então, durante esse mês, falando a respeito das 5 solas, dos 5 somente da Reforma Protestante. Já ouvimos a respeito de solos Christus, somente Cristo. Já ouvimos a respeito de sola Escritura, somente Escritura. E hoje vamos meditar, pensar, relembrar um pouquinho a respeito do que é sola gratia, somente a graça. E esse entendimento de somente a graça, sola gratia, ele não foi desenvolvido pelos reformadores, mas ele foi resgatado pelos reformadores. Sola gratia é um pensamento que ele foi a princípio desenvolvido por Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho. Se a gente fosse
devoto de santos, né? Nós poderíamos ser devotos de Santo Agostinho. Ele desenvolveu muita coisa boa. Ele falou a respeito de predestinação, livre-arbítrio e tantas outras coisas, e ele falou a respeito de somente a graça, sola gratia, isso no século V. E lá no século XVI, os reformadores, então, eles resgataram essa ideia somente a graça. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como uma igreja reformada, uma igreja que confessa a teologia reformada, ela tem como algo muito caro as 5 solas, e algo como muito caro a graça do Senhor derramada sobre nós. E quando nós confessamos sola gratia, nós precisamos entender aquilo que nós estamos confessando. Quando nós confessamos sola gratia, quando nós falamos somente a graça, nós precisamos parar e refletir naquilo que nós estamos confessando, naquilo que nós estamos dizendo que acreditamos. E para entender um pouco melhor a respeito do sola gratia, nós precisamos fazer uma pequena abordagem histórica a respeito de como essa ideia se desenvolveu e algumas controvérsias que aconteceram no decorrer da história. Vamos lá. Se eu engatar uma quinta aqui, e for muito rápido, o culto fica gravado, depois você retoma lá, né, e assiste de novo. Se você quiser sacar já papel e caneta aí para anotar, eu vou citar alguns textos que eu não vou ler, mas você pode anotar para conferir em casa. Fazer igual os bereanos, né? Calma lá que eu vou ver se o Wesley estava falando a verdade. E vai lá na Bíblia e confere aquilo que eu estou falando. Então vamos lá. Existiu um monge britânico chamado Pelágio, contemporâneo de Agostinho. Lembra que eu falei que Agostinho desenvolveu a ideia do somente a graça? Pelágio, ele contrapôs essa ideia de Agostinho. Pelágio entendia, e a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso entendimento de graça daqui a pouco. Vamos falar sobre o entendimento de Agostinho, dos reformadores e o que a gente entende hoje. Mas vamos começar aqui por esse monge chamado Pelágio. Pelágio, ele entendia que o pecado original, o pecado cometido por Adão, ele não trouxe consequências sobre o restante da criação e sobre o restante da humanidade. Ou seja, para Pelágio, o pecado que Adão cometeu trouxe consequências somente para Adão. E o ser humano nasce sem pecado. Entendimento de Pelágio. Eu não estou afirmando isso. Vamos lá. E a partir disso, Pelágio afirmava que o ser humano consegue dar um passo em direção à busca do Senhor. O que o ser humano, ele consegue fazer um movimento em busca da salvação sem depender da graça de Deus. Não preciso da graça de Deus para ir ao encontro do Senhor. Há uma frase famosa, 3 palavras, um pouco mais, 5 palavras de Pelágio, uma frase famosa dele, ele escreveu assim: se eu devo, eu posso. Ele dizia isso porque ele entendia que se Deus exige alguma coisa de você, você precisa conseguir fazer isso, porque seria injusto Deus exigir algo de mim e de você que a gente não consegue fazer. Essa ideia de Pelágio, a gente consegue refutar ela facilmente. Basta a gente ler Gênesis 3, 17 e 19. Esse é o que você vai anotar aí para ler depois. Já refutamos essa ideia de Pelágio. Então, Pelágio acreditava na inocência da alma, na absoluta capacidade do ser humano tomar decisões em direção a Deus sem a necessidade da graça. Ou seja, no entendimento de Pelágio, você consegue buscar a salvação e ser salvo por si mesmo, sem depender de Deus. Agostinho, com base nos ensinamentos das Escrituras, ele entendeu que isso é impossível.
ele desenvolveu também uma ideia que hoje a gente conhece, é uma doutrina da teologia reformada também, que a gente conhece como depravação total. Depravação total não quer dizer que o ser humano é tão mal quanto ele pode ser. Lembra que eu falei da graça comum? A graça comum restringe a violência, restringe a imoralidade. Então o ser humano ele não é tão mal quanto ele poderia ser, apesar das barbaridades que a gente vê por aí. Mas a depravação total ensina que todas as áreas da tua vida e da minha vida foram afetadas, maculadas pelo pecado. Agostinho, baseado no que a Bíblia ensina, ele falava assim, o pecado de Adão, ele trouxe sim consequências sobre todo o restante da criação. ênfase nisso, sobre toda a criação. E é interessante pensar nisso, porque o sacrifício de Cristo ele não é suficiente, e Cristo não morreu na cruz somente para nos salvar, mas também para restaurar toda a criação. Porque tudo que Deus criou era bom, e foi maculado pelo pecado. E o sacrifício de Cristo, então, ele é suficiente, e quando Cristo voltar, a redenção, né, são 4 movimentos da história, né, criação, queda, redenção, criação, queda, redenção, e eu falei de 4, são 4 movimentos, eu esqueci o quarto, né? Mas, vamos lá, quando Cristo voltar, ele vai trazer de volta, restaurar de volta tudo o que foi estragado pelo pecado. Nós e o restante da criação. O pelagianismo, que é o entendimento teológico desenvolvido por Pelágio, ele foi oficialmente condenado pela Igreja nos concílios de Cartago, em 418 d.C., e também no concílio de Orange, em 529 d.C. Então, veja, pelagianismo é uma heresia. Esses dias falávamos na escola dominical uma diferença entre uma heresia e um entendimento equivocado a respeito de um ensino bíblico. Pelagianismo é uma heresia. Foi condenado por ser ensino antibíblico. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: na salvação, o homem ergue a mão para Deus, em direção a Deus. E Deus faz assim, ó. E puxa o homem. Alguns discípulos de Agostinho não concordavam com tudo que ele ensinava. E eles tentavam, só que eles não concordavam também com o que Pelágio ensinava, porque é heresia, né? Então eles tentaram encontrar um meio termo entre o ensino de Pelágio e o ensino de Agostinho. E surgiu um negócio chamado semipelagianismo. Essa ilustração que eu usei agora, ela é semipelagianismo. O homem ergue a mão e Deus puxa. Se você já ouviu isso, saiba que está errado. Se você já falou isso, saiba que está errado. E nós vamos ver por que isso está errado. O semipelagianismo, ele entende que o pecado afetou toda a humanidade, toda a criação. Ele entende que existe uma distorção causada pelo pecado. Mas o semipelagianismo, ele entende, o semipelagianismo entende também que é indispensável a graça de Deus para a salvação. Então, diferente de Pelágio, os semipelagianos, eles entendem que o ser humano não consegue se salvar sem a graça de Deus. Ele precisa sim da graça de Deus, mas a graça de Deus capacita o ser humano a escolher se ele quer ou não a salvação. Nessa linha teológica, a graça é irresistível. Então Deus derrama da graça especial sobre a pessoa e a partir desse momento a pessoa consegue pensar assim, legal essa ideia de céu aí, hein? Vida eterna. Deixa eu pensar se eu quero. Então vamos lá. No pelagianismo, o ser humano consegue fazer isso sozinho.
No semi-pelagianismo, Deus derrama graça especial e o ser humano daí pode escolher. Ah, não sei, deixa eu pensar aqui, vou avaliar, ver se a proposta é boa mesmo, pesar prós e contras. Curiosidade. Um outro teólogo daí contemporâneo de Calvino, um pouquinho para frente, chamado Jacobus Arminius, desenvolveu a sua teologia a partir do semi-pelagianismo. É o que nós conhecemos hoje como arminianismo. O semi-pelagianismo ainda hoje é a doutrina que é confessada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Lembre-se que a gente está falando de 5 solas, Reforma Protestante, e a Reforma foi um movimento de teólogos de dentro da Igreja Católica Reformada, da Igreja Católica Apostólica Romana, que se levantaram contra coisas erradas que se infiltraram no decorrer da história dentro da Igreja. Então eles se levantaram em busca de corrigir isso. Por isso o movimento se chama Reforma. Eles queriam reformar a igreja. Eles não queriam que houvesse uma cisão, como já tinha havido antes, lá por volta do ano 1000, mais ou menos, quando houve o grande cisma do Oriente e a Igreja Católica se dividiu em 2. Não, eles não queriam isso, eles queriam reformar a Igreja Romana. Mas, infelizmente, isso não foi possível. E foi contra o semi-pelagianismo, então, que os reformadores lutaram. Vocês devem lembrar aí que há 2 domingos atrás o pastor Anísio falou a respeito de solos cristos. E ele falou que a igreja ensinava outros modos de salvação, outros meios de chegar a Deus, que não somente Cristo. Os reformadores se levantaram contra isso e falaram, somente Cristo. A semana passada a gente ouviu falar sobre sola Escritura, somente a Escritura. E então eles se levantaram dizendo, não, toda essa tradição que ensina coisas contrárias aos ensinos bíblicos, a gente deve tirar da igreja, porque é somente a Bíblia. Observação, sola Escritura é diferente de nuda Escritura. Então quando nós falamos somente a Escritura, nós estamos dizendo que a autoridade sobre a nossa vida é a Bíblia. Não estamos dizendo que a gente não pode ler livros a respeito da Bíblia, a gente pode. Lembrando de uma célebre frase de Charles Spurgeon. Passeie, visite vários livros, mas faça da Bíblia o seu lar. O que ele estava dizendo? Não fica lendo só livros sobre a Bíblia, não. Prioriza a Bíblia. E você pode ler alguns livros também sobre a Bíblia. Mas vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Falamos a respeito de Pelágio, falamos a respeito de Agostinho, falamos a respeito dos discípulos de Agostinho que desenvolveram o semi-pelagianismo, que é aquela ideia de que a graça capacita o ser humano a escolher se ele quer ser salvo ou não, e eu falei que esse é um ensino errado, equivocado, um entendimento equivocado do que a Bíblia ensina, e eu vou desenvolver isso mais um pouquinho daqui a pouco. Mas eu quero falar, lembrando, como a gente está falando a respeito de reforma, eu quero dar um panorama muito rápido aqui de alguns ensinamentos da Igreja Católica na época da Reforma, ensinamentos contra os quais os reformadores se levantaram. Ensinamentos que minam a suficiência de Cristo, ensinamentos que são contrários à sola gratia, somente a graça. Olha só, existia 2 tipos, o ensinamento era o seguinte na época, existiam 2 tipos de pecado, pecados veniais e pecados mortais. Pecados veniais eram menos graves. Você xingou a pessoa no trânsito, você pisou no pé do cachorro e não pediu desculpa para ele, eram pecados veniais. Os pecados veniais, eles eram pagos através de aquilo que a pessoa faz lá para penitência. Muito obrigado. Através de penitências. Então, os pecados menos graves, os veniais, a própria pessoa paga através de penitências. Agora, pecados mortais, não. Homicídio, adultério, esse tipo de coisa que é muito grave, aí a penitência você não consegue. Então, para esses, sacrifício de Cristo. Percebe? 2 tipos diferentes de coisa acontece aí.
Com o tempo, surgiu um negócio chamado indulgência. O que é indulgência? Um documento dizendo que você está livre, foi perdoado daqueles pecados. A indulgência, ela era concedida pela igreja, então a pessoa não precisava fazer penitências por aqueles pecados, porque ela tinha uma indulgência. E as indulgências começaram a ser vendidas, porque precisava pagar uma conta muito grande de uma construção que a igreja estava fazendo na época, a construção da Basílica de São Pedro. Aquela mesma que tem a cúpula de ouro, que está lá em Roma. Né? Então precisava levantar grana. E a história é muito longa, eu não vou contar toda ela aqui, mas teve um cidadão que ele foi contratado para vender indulgências, chamado Johann Tetzel. Pensa num cara que vendia cortador de grama para quem mora em apartamento. Era desse. Ele vendia qualquer coisa, para qualquer pessoa. Né? Aquela máxima do vendedor, né? O cliente não sabe o que ele precisa, você que sabe. Quem trabalhou com vendas já ouviu isso, né? Então, e ele era assim. E olha a frase dele, que interessante, né? Logo que uma moeda no cofre cai, uma alma do purgatório sai. Por quê que ele falava isso? Porque indulgência. Olha só que o entendimento e o ensino da igreja na época, que na verdade é o ensino até hoje, né? Por conta lembra dos pecados veniais, que você tem que fazer penitência para pagar? Vai que você não consegue fazer essa penitência e morre. Porque assim, você tinha que ir confessar para o sacerdote estipula a penitência, você vai, paga a penitência, e daí está livre dos pecados veniais. Mas vai que você confessou hoje, o sacerdote mandou você 10 Pai Nosso, você foi, 10 Pai Nosso e foi embora. Aí você pecou de novo, pecados veniais. Né? Você estava indo para casa, o cara te deu uma fechada lá, você xingou. Filho de Belial! Né? Pecou contra a pessoa. E você fala, rapaz, vou ter que voltar lá na igreja e confessar esse pecado agora. Aí quando você está voltando, olha a tragédia, né? O trem passa por cima do seu carro, você morre. Não deu tempo de você confessar e de você pagar a penitência. O que acontece com você se você não tinha pago aquele pecado ainda? Você vai para o purgatório. Para purgar os pecados. E perceba que na teologia católica o purgatório não é um lugar ruim. Porque todo mundo que sai do purgatório vai para o céu. Só que é um lugar de sofrimento. Purgar aqueles pecados. Pagar por aqueles pecados. Seus parentes que morreram, talvez morreram sem pagar pecados e estão lá no purgatório. Então você comprava indulgência, ou para diminuir o tempo que ele estava passando no purgatório, ou para ele sair de uma vez e ir para o céu. Depende de quanto você conseguia pagar. E, dependendo do quanto de dinheiro você tinha, você conseguia comprar uma indulgência plenária. O que é a indulgência plenária? Para o resto da vida, garantiu a tua salvação. Você pode viver do jeito que você quiser. Lutero ficou escandalizado uma vez que ele saiu, quando ele estava saindo da igreja, ele se deparou com um dos fiéis dele, bêbado, caído na porta da igreja, e ele foi chamar a atenção do cara, e o cara pegou o documento e falou que está aqui, indulgência plenária. Eu não preciso mais de igreja. Eu vivo do jeito que eu quiser. Então, se você tivesse lá 100 mil reais, você compraria uma indulgência plenária. Um preço pequeno a ser pago para garantir a tua salvação. Indulgência garantindo salvação. Vamos caminhar mais um pouco. Lutero, ele se levantou contra esse tipo de coisa. Por quê? Porque a salvação, como dizem em Efésios, a salvação é por graça, por meio da fé. As indulgências são entendidas como uma forma de alcançar a graça do Senhor. E a pergunta é, nós precisamos alcançar a graça? Nós precisamos fazer alguma coisa para ir e pegar a graça? Se a gente não compreender corretamente a graça, nós não vamos viver corretamente diante de Deus. A gente leu em Deuteronômio aqui já 7, o Márcio leu aqui, que Deus escolheu Israel não porque ele era um povo numeroso, forte ou bom, mas porque ele quis escolher.
sem merecer nada. O Novo Testamento diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, sem que a gente tivesse feito qualquer tipo de coisa para agradá-lo, sem merecer nada, sem algo que a gente fizesse. Mas se a gente não entender corretamente a graça do Senhor, a gente vai viver como se a gente quisesse fazer algo para alcançar a graça ou para alcançar a salvação. Percebe o peso que isso coloca sobre a tua vida? Sobre a minha vida? Se você tiver que fazer coisas para alcançar a salvação, você nunca vai ter certeza de para onde você vai. Quem sabe se você vai conseguir fazer coisas o suficiente para ir para o céu, para receber a vida eterna? Por que graça? Por que precisamos da graça? Olha que interessante essa frase. O pecado causa tanto inimizade quanto animosidade. Ou seja, o pecado torna o ser humano inimigo de Deus, mas move o ser humano a guerrear contra Deus. O homem nasce em pecado, Salmo 55:1. É por natureza filho da ira, Efésios 2:3. Está morto em delitos e pecados, Efésios 2:1. É inútil e não busca a Deus, Romanos 3:10-20. A nossa condição sem Jesus Cristo é desesperadora. Está em Efésios escrito isso. Capítulo 3, se eu não me engano. Vocês, sem Cristo, andavam sem Deus e sem esperança nesse mundo. Lá em casa a gente tem um cachorro, uma cachorra, se chama Kiara. Ela tem sobrenome, eu não vou dizer o sobrenome aqui, tá? Mas ela tem sobrenome. Kiara Luísa Moraes de Aquino. Não vou falar o sobrenome. Ela é a dona do pedaço lá, né? A guardiã. E é interessante que tem vizinhos lá que tem gato. Tem vizinho que tem um monte de gato lá. E do lado da nossa casa tem gatos. E os gatos faziam a festa antes da gente mudar para aquele lugar lá, né? Depois que a Kiara foi para lá, acabou. O gato não entra mais lá. Mas eles ficam andando pelo muro. E ela fica, obviamente, louca, né? E você sabe que existe uma inimizade natural entre cachorro e gato, né? Com as suas exceções, mas né, tem uma inimizade mortal ali. Vamos lá. Não esquece das 5 solas aí, da sola grátis, hein? Estamos falando de reforma, apesar que o cachorro está no meio do assunto aqui. Tem um gato em especial que ele não se contenta em passear pelo telhado. Ele vem até o limite que ele consegue vir para o cachorro não pegar. E ele senta e fica olhando assim. Daí fica fazendo uns barulhos. A semana passada ele veio, ele sentou assim na beira do muro assim, aí para dentro do muro assim, ele derrubou a perninha para dentro do muro assim. Ó. Mas faltava isso aqui para o cachorro pegar. O gato não se contenta, aquele em específico, em especial, ele não se contenta em ser inimigo. Ele vai provocar. E talvez você está pensando aí, o pecador é assim. Ele não se contenta em ser inimigo, eu aqui, Deus lá. Né? Ele tem que provocar. Mas o pecador é pior. Porque o pecador, ele não se contenta só em provocar. O pecador, ele guerreia. Lembra? Inimizade e animosidade. Guerra. Você já deve ter passado por algum tipo de perseguição. Você vê aí. A gente sabe de países em que igrejas são fechadas, não há liberdade de culto, você não pode ter uma Bíblia em casa, nem no smartphone você pode ter Bíblia. Na China, se eu não me engano, foi proibido a Amazon, eu posso falar Amazon, é propaganda não? A Amazon, a Play Store, lá tá onde a gente baixa a Bíblia online que você tem no teu celular, lá eles não disponibilizam, porque é proibido pelo governo. Você não pode ter Bíblia. Se você for na minha sala aqui, tem 1 milhão de Bíblias ali. Bíblia de estudo não sei do que, Bíblia de estudo da mulher, Bíblia de estudo da criança, Bíblia de estudo... A gente tem um monte de Bíblia, tem países que não pode ter Bíblia. O mês passado, em agosto, a gente viu aqui no primeiro domingo, se vocês vão lembrar, de um vídeo que o pastor passou, o missionário falou que num país que ele estava lá, o missionário lá, ele rasgou pedaços da Bíblia e ele distribuiu entre a igreja para as pessoas terem pedacinhos da Bíblia. Por quê? Porque se uma pessoa fosse presa, eles iam perder só um pedaço da Bíblia. Os outros pedaços estavam com outras pessoas. E se deixasse a Bíblia inteira, perdia a Bíblia inteira. Ia ler o quê daí? Então, é uma situação complicada. A gente não vive, por enquanto, isso no Brasil.
Existem pessoas, grupos poderosos que eles trabalham para destruir a cultura judaico-cristã no mundo. O que é a cultura judaico-cristã? É o que a gente vive. A nossa ética, a nossa moralidade. E esses grupos militam, você vê isso no Brasil acontecendo. Eles trabalham para destruir isso. Aliás, isso está na base de algumas ideologias políticas. Isso é a meta de algumas ideologias políticas. Então, crente, cuidado quando você vai votar. Olha aí, dá uma olhada aí, hein? Agora volta para cá. Sola fide, sola gratia, solos Christus e tudo mais. E não esquece do cachorro que o gato ficava provocando e que o pecador não é igual ao gato, ele é pior do que o gato, porque ele não fica só provocando o cachorro, ele quer matar o cachorro. Isso é o pecador. O pecador quer matar Deus. Eles fizeram isso uma vez. Primeira tentativa sem sucesso, né? Cristo ressuscitou. E não vai ter segunda tentativa. Porque quando Cristo voltar, ele não vai voltar como salvador da igreja, mas como juiz. Mas não é só fora da igreja que existem inimigos. Dentro da igreja também existe. Vamos lá, vamos caminhar para o nosso final aqui, para a nossa conclusão. Dentro da igreja existem algumas linhas teológicas. Por exemplo, o liberalismo teológico. Não acredita em milagres, eles não acreditam nem na ressurreição de Cristo. Teísmo aberto. Teísmo aberto acredita que Deus não tem conhecimento do futuro. Tudo que ele pode, quando acontece uma tragédia, tudo que ele pode fazer é sentar do teu lado e chorar junto. Teísmo aberto. Teologia da missão integral, ao menos aquilo que se disseminou aqui na América Latina. Acredita que a principal tarefa da igreja é trabalhar para minimizar ou para resolver as diferenças sociais. Pregar o evangelho é secundário. Você percebe que inimigos de Deus se levantam dentro da igreja quando você lê o Novo Testamento? Paulo, aos Gálatas, as cartas de João. Você percebe que inimigos da igreja já estavam se infiltrando lá no início da igreja. Minando, destruindo a igreja por dentro. Então não é só fora da igreja, é dentro da igreja também tem inimigos. E talvez você esteja pensando, eu estou tranquilo, Wesley, porque eu não estou fora da igreja, mas eu também não acredito na teologia liberal, eu também não sou um teísta aberto, eu sei que Deus tem controle de todas as coisas, inclusive as tragédias que acontecem, está tudo dentro do plano de Deus, da sua providência, eu acredito nisso. Eu sei, a gente tem que fazer missão integral, tem que ajudar, né, as pessoas que são carentes e tal, mas eu sei que a principal missão da igreja é pregar o evangelho e não agir para resolver problemas sociais. Eu sei de tudo isso, então eu estou tranquilo, né? Pois é, eu também não sou adepto a nenhuma dessas teologias, mas nós agimos como inimigos de Deus todas as vezes que nós pecamos. Aí eu pergunto para você, tu pecou essa semana? O teólogo, o pastor John Piper, ele defende uma ideia que ele desenvolveu chamada hedonismo cristão. Hedonismo cristão nada mais é que a plena satisfação em Deus. Plena satisfação em Deus. Tem um livro que está em algum lugar aqui na minha sala, que se chama Quando Eu Não Desejo Deus. É o título do livro. Foi escrito pelo Piper. E tem uma parte que assim... Você olha, você lê aquilo ali e você vê que o negócio é pesado. Ele escreve assim: pecamos porque nós nos satisfazemos mais no pecado do que em Deus. Nós pecamos porque a satisfação em Deus não é suficiente para nós. E nós buscamos essa satisfação no pecado. Por mais que a gente sabe que 10 minutos de satisfação e vem a amargura do arrependimento, ainda assim, pecamos. Porque não temos plena satisfação em Deus. Hedonismo cristão é a plena satisfação em Deus. Percebe como nós somos sem Cristo? Percebe como nós somos? Isaías 64, 6 e 7 diz assim: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças, todos os nossos atos de bondade, são como trapo de imundícia. Se você não sabe o que é trapo de imundícia, depois do culto você pergunta para mim, tá? Nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades se arrastam
como o vento. Não há ninguém que invoque o nome de Deus. Não há ninguém que se disponha a apegar-se a Deus. Romanos ecoa isso. Não há ninguém que busque a Deus. Não há um justo sequer. Sola gratia. O que é graça? Graça é o eterno e absoluto e livre favor de Deus concedido a pessoas indignas e culpadas na doação das bênçãos espirituais e eternas. A graça, de modo algum, depende do mérito humano. Não, ela não é ganha por mérito e também não é perdida por culpa. O semipelagianismo ensina que a gente pode resistir, graça resistível. O pelagianismo que você não precisa da graça para ser salvo. Agora, perceba que se a graça especial te dá uma opção de escolher se você quer ser salvo ou não, isso vai destruir outro sola da reforma protestante, que nós vamos ver no último domingo aqui. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Porque Deus derrama a graça especial sobre você e você responde assim, top, hein, Deus? Agora eu vou escolher se eu quero ou não quero. E no final das contas, a salvação da tua alma depende de você. E aonde nós vemos isso na Bíblia? Aí, voltando para Agostinho e voltando para a teologia dos reformadores, a gente tem uma outra doutrina chamada graça irresistível. Graça de Deus, a graça especial é irresistível. E talvez você tenha ouvido falar assim, graça irresistível ensina que você não tem vontade própria, que você é um robô. Ou graça irresistível ensina que Deus pega você pela orelha assim e joga você para dentro do céu. Vamos lá, uma ilustração rapidinha. Quem tem filho aqui vai entender, quem tem criança pequena em casa vai entender. 6 horas da manhã, 6h15, você vai acordar a criança para ir para a escola. Só que ela foi dormir 1 hora da manhã no domingo. Estava jogando videogame. É fácil? Ela quer? Acorda disposta, escola, não vi a hora. Vai nessa. Para você arrancar aquela criatura da cama e vestir a roupa, botar ela dentro da roupa, né, você merece um prêmio por fazer isso. Ela chora. Tá. E o que você faz? Obviamente, se você não for relapso, você vai levar ela para a escola contra a vontade dela. Mas agora imagine que legal que seria se quando ela começa a chorar, dizer que está cansada e que não quer ir para a escola, você olhasse para ela e falasse assim, agora você vai ter vontade de ir para a escola. Plim, e ela acordasse, nossa, hora de ir para a escola, arruma rápido, eu não quero me atrasar, eu preciso tomar café, mãe, me leva para a escola, vamos, eu preciso chegar lá, eu não vejo a hora de ir para a escola. Mudou, sabe? A vontade da criança agora é de ir para a escola, ela não importa se ela está cansada. Ela fala assim, não, de noite eu durmo de novo, agora eu quero ir para a escola. Não conseguimos fazer isso, né? Seria legal, mas não conseguimos. É isso que Deus fez comigo e com você. Porque antes da regeneração, antes do Espírito Santo falar com você e comigo, nós éramos o quê? Inimigos de Deus. E inimigo de Deus, o pecado traz inimizade e animosidade. Nós éramos inimigos, lutávamos contra o Senhor. E nós lutávamos contra o Senhor porque nós desejávamos matar Deus. Esse era o nosso desejo. E todo o desejo do ser humano sem Cristo, ele está inclinado para o pecado. Ele está inclinado para querer destruir a cultura judaica cristã. Ele está inclinado para querer destruir o Senhor. Ele quer ver Deus morto. A vontade do ser humano sem Cristo é ver Deus morto, é se livrar. Mas tem tanta gente por aí desejando Deus. Não, eles não desejam Deus, eles desejam as bênçãos do Senhor, mas eles querem Deus longe, eles não querem o Deus das bênçãos. Porque quando você fala que existe um Deus que abençoa, as pessoas querem, mas quando você fala que existe uma vida que você precisa obedecer a esse Deus, aí a pessoa não quer mais. E a graça do Senhor é irresistível, sim, mas como que ela é irresistível? Porque quando o Espírito Santo vem e Deus sabe que você não quer Ele não quer também
Entenda o que eu vou falar aqui, tá? Ele não quer também interferir na tua vontade, ele não quer pegar você pela orelha e jogar você para o céu contra a tua vontade. Então ele olha e fala assim, eu sou todo poderoso, então agora eu vou mudar a sua vontade. E acontece a regeneração que é efetuada pelo Espírito Santo. E você, que antes desejava só o pecado, agora você não quer mais o pecado. Agora você quer Deus. Você peca e eu peco porque somos atraídos pelo pecado. Lembra que eu sempre falo aqui? Lei da gravidade. A lei do pecado é igual à lei da gravidade. Atrai, né? Se eu soltar a caneta, vai para o centro da terra. O pecado está atraindo, mas a gente não quer pecar. Por que a gente não quer pecar? Por medo do inferno? Não, porque a gente ama esse Deus que se preocupou tanto comigo e com você, que ele olhou e viu que a gente não conseguia fazer nada, então ele mudou a nossa vontade para nos capacitar agora a segui-lo. Que Deus é esse? Leia Oséias. Leia o livro do profeta Oséias, você vai ver quem nós somos e quem Deus é. Você vai ficar, a princípio, escandalizado, boquiaberto, e você vai falar, não acredito. E daí você para e começa a pensar na tua vida, e você fala, não, eu mesmo. Sola gratia. O pelagianismo ensina que a graça é desnecessária. O semipelagianismo ou arminianismo ensina que ela é necessária, mas não é suficiente para a salvação, porque, apesar da graça, você ainda precisa escolher. A doutrina reformada, a qual nós cremos, ensina sola gratia. Deus faz tudo por nós. Se você ler Efésios 2, 8 a 10, você vai ver que tem um pedacinho ali que está escrito assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que não vem de nós? A salvação, a graça e a fé. O que você precisa fazer para ser salvo? Preciso crer. Mas nem essa fé vem de nós. É Deus que nos dá, porque Ele vê que a gente não tem. E mais uma vez eu pergunto, que Deus é esse? Que vê que você não tem capacidade e Ele exige coisas de você e te dá os meios para você alcançar o que Ele exige. Que diferença faz sola gratia na tua vida? A esperança de que você não precisa viver para tentar ser salvo. Você já é. Você já é salvo. Deus tirou esse peso das suas costas. Agora você vive em obediência em resposta. Mais uma vez, Efésios 2, versículo 10. Fomos criados por Deus para as boas obras. Boas obras essas que Deus de antemão criou para a gente andar nela. E hoje você confessa Cristo como teu Senhor e Salvador? Você já fez isso? Se você não fez, está na hora. Se você fez uma vez e está meio titubeando, está esquecendo, está na hora de lembrar e refazer esse compromisso. Voltar para essa aliança. E quando você confessou Cristo, você fez isso de vontade própria. Por quê? Porque Deus mudou a tua vontade e deu a você essa vontade. Ele é misericordioso e gracioso. Nós temos essa esperança. Efésios, você vai ler durante a semana e você vai ver. A gente não perde a salvação. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação até o dia que Cristo volta a nos buscar. A salvação está garantida para mim e para você. E nós vivemos em obediência. Obediência é o reflexo da salvação. Então nós não obedecemos para sermos salvos. Mas nós obedecemos porque agora a gente entende que Deus é um Deus tão grande, tão gracioso, tão amoroso, que Ele viu que a gente estava caminhando para o inferno, e a gente estava feliz da vida caminhando para o inferno. E Ele falou assim, não, eu vou mudar a tua vontade. E Ele muda a tua vontade, e agora você caminha feliz da vida para o céu. Esse é o Deus que você serve. O mínimo que a gente faz é obedecer. Porque obedecendo, aliás, você já deve ter experimentado isso. Quando obedecemos a Deus, não tem nada que satisfaça mais a nossa vida do que obedecer ao Senhor. Você foi transformado em nova criatura.
Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, se eu não me engano. Você foi transformado em nova criatura. E a sua resposta é amar a Deus sobre todas as coisas. E uma das formas de mostrar que você ama a Deus sobre todas as coisas é obedecer os mandamentos dele. E isso nós conseguimos fazer somente pela graça de Deus. Graça, abundante graça revelada em Jesus. Um presente de Deus para mim e para você. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tão grande e imerecida e tantas vezes incompreendida graça. Somos gratos ao Senhor pela salvação em Cristo. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos transformou em nova criatura, mudou a nossa vontade e hoje a gente está seguindo e obedecendo o Senhor porque a gente deseja fazer isso. Eu te peço que o Senhor nos capacite, Deus. Que essa mensagem fique gravada na nossa mente, desça ao nosso coração e transforme a nossa vida. É a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém.